Meus irmãos, é uma alegria, é um privilégio nós estarmos aqui comentando, falando sobre as coisas do Altíssimo, sobre o que Deus tem, sobre o que o Senhor tem feito em nossas vidas, sobre o que o Senhor fará, e vem me restaurar. Dá-nos força, Deus, para recomeçarmos. Nós estaremos orando agora, clamando a Deus, para que os nossos corações se abram, para que o seu coração se abra. E a gente chora, né? Porque as perdas são reais, os revés da vida são reais, as lutas são reais, mas quando nós focamos no Senhor, autor e consumador da nossa fé, é possível recomeçar. Então nós vamos orar agora pedindo ao Senhor que Ele nos levante, que Ele nos ergue, que Ele nos restaure. Deus, em nome de Jesus, com ousadia e coragem, através deste sangue poderoso, nós adentramos tua presença, declarando que santo, 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 santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da tua glória, toda a terra pertence ao Senhor. Haverá o dia em que toda lágrima dos nossos olhos serão extirpada, nossos olhos serão secos, nossos corações não mais terá espaço para a tristeza, porque tu és o nosso sol, tu serás, ó Deus, aquele que ilumina a grande cidade, o Senhor estará no meio dela, o Senhor é a nossa fonte de água viva, dos nossos olhos tu enxugarás todas as nossas lágrimas. Eu te glorifico porque não somos deste mundo, somos apenas passageiros, e o Senhor há de nos levar à glória, por vir. Deus, fixa os nossos olhos no porvir. As lutas são grandes aqui, mas o porvir é alegria contigo. Restaura agora esses corações, dê uma unção renovada, o bálsamo, o remédio que tu és sobre as nações, derrama sobre os nossos corações, e que a alegria do Senhor, que é a nossa força, seja algo novo, ó Deus, seja algo novo em nossas vidas. Que seja uma noite, ó Deus, em que escutemos e tomemos atitudes mediante tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um tema muito difícil, um tema que com certeza nos faz chorar, mas nos faz estar mais perto do Senhor. Estaremos hoje falando de um tema praticamente impossível de vivermos se não for pela graça e misericórdia do nosso Deus. Mas antes de nós começarmos a falarmos sobre recomeço, eu queria que nós pensássemos um pouquinho nesta palavra. O começo vem do latim, nós sabemos que é iniciar, que é principiar, não é? Dar início a alguma coisa, e o recomeço é o rezinho, né? É um prefixo, é o fazer novamente. Recomeçar alguma coisa é quase um ato repetitivo. Você pode parar e recomeçar algumas coisas, né? Quantas vezes você achar necessário. Mas o começar nos remete a uma ideia de finitude, começo, meio e fim. E nós podemos dividir, assim, o ciclo da nossa vida em etapas, né? Etapas em que nós estudamos, etapa em que nós casamos, chegam os filhos agora vão para a faculdade, depois a nova etapa é o casamento, a nova etapa depois são os netos. Nós estamos começando e terminando os ciclos, e isso é algo muito importante. Sim, nós estaremos prontos para o grande recomeço. O inglês tem uma frase muito interessante que ele fala que as coisas mais importantes vêm primeiro. As primeiras coisas vêm primeiro. Isso é muito interessante. Ou seja, recomeçar só é possível em Deus. Eu quero dizer os 3 pontos logo. Recomeçar a vida diante de toda a luta, das perdas, de todas as atrocidades, de todas as dificuldades que nós temos. Só é possível debaixo da soberania e graça de Deus e misericórdia. 2, você precisa olhar e relembrar promessas de um Deus que não falha, promessa de um Deus que é presente, de um Deus que é real, de um Deus que você olha as Escrituras, você acompanha as Escrituras e você vê, o meu Deus é fiel para cumprir tudo o que está nesta palavra. Eu gostaria que você acompanhasse comigo uma ilustração. E essa ilustração vai levar você a pensar em uma coisa. Você precisa perseverar. Choramos pela noite, mas pela manhã vem a alegria. Quando perseveramos em Deus, essas promessas são cumpridas
O recomeço chega, mas só no Senhor. Você aqui nessa terra, você tem um bilhete de uma viagem que é só de ida. É só de ida. Albert Einstein fala o seguinte: insanidade é você continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperar resultados diferentes. Ou seja, quando nós passamos boa parte do tempo remendando, reconstruindo simplesmente, buscando o passado, nós não chegaremos a lugar nenhum, tentando costurar, tentando colar algumas coisas, retalhos da vida. Irmãos, o que Mateus 9, de 16 e 17 a 17 fala? Ninguém pode colocar remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasga. Nem por vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão e o vinho derramará sobre os odres. Eles se estragarão, mas põe-se vinho novo em odres novos e assim ambos ficam conservados. Quero falar uma coisa para você: está preso ao passado, no presente, causa dor, você não vive nem o presente, você remoe o passado, você não tem perspectiva de futuro. E viver esse novo começo, essa nova história que todos nós enfrentamos e precisamos dar continuidade. Só quando nós olhamos as Escrituras e prosseguimos por ela. E eu gosto de lembrar, como eu falei para você, dessa ilustração, desse bilhete. É um bilhete de ida, a sua conexão ou as baldeações, seja lá o que você pegar, ônibus, avião, nem tudo que você planeja numa viagem acontecerá da maneira certinha. Nós temos amigos aí que planejaram viagens e chegou lá, não tinha hotel, chegou lá, não tinha avião. Irmãos, essas coisas acontecem na vida. Nós precisamos reaprender, como a Lúcia falou, reaprender a viver. Fomos jogados num mundo novo, situações novas, diferentes, um dia após o outro. Um dia após o outro. E você não é mais a mesma pessoa. Você não tem mais as mesmas coisas. Você não tem, de repente, mais o marido, você não tem mais o filho, você não tem mais o emprego. É preciso recomeçar na perspectiva de Deus. Eu convido a você não recomeçar de onde você parou, remendando coisas velhas, colando, mas um começo, aonde a nova caminhada, você se posiciona, como diz Filipenses 3, 13, 14, em perspectiva de perseverança. Você terá que perseverar. Você terá que perseverar. Abra a palavra de Deus aí na sua casa, em Filipenses 3, 13 a 14. Recomeço em Cristo. Novo projeto. Lúcia, Deus está te dando um novo projeto. Irmãos, o Senhor tem nos dado novos projetos. Fechou um ciclo e nós vamos começar outro. Não é fácil, choramos ainda. Mas pela manhã, aleluia, vem a alegria. Filipenses 3, 13 e 14 diz o seguinte: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo. Eu gostaria que você repetisse essa palavra comigo. Eu prossigo. Diga aí. Eu prossigo, eu tenho que prosseguir, gente. Eu não posso parar no vale. A dinâmica do novo projeto, da nova vida, está em nossas mãos mediante a submissão a Deus e ao Espírito Santo. Mas o prosseguir cabe a você. O prosseguir, o perseverar, cabe a nós. E quantas das vezes o desânimo bate, lembra de Josué 1, de 1 a 4? Moisés, meu servo, morreu, e sobe Josué, e Josué está com medo, e antes que ele abra a boca, o Senhor fala assim, ó, ser forte e corajoso, não temas, eu sou contigo, e vão para frente. E logo depois, eu acho que no versículo 9, ele fala de novo, ser forte e corajoso. Agora, sem palavra, sem busca, ninguém terá coragem e força. Eu ainda choro por algumas coisas na minha vida, sinto alguns lutos, mas o Senhor me sustenta, o Senhor me sustenta, a graça, eu fico pensando, e a pessoa que não tem o Senhor, não tem a graça? Deus é tão misericordioso que a graça comum, como o pastor Carlos Elias fala, a graça comum é sobre toda a humanidade, e o próprio Deus realmente nos impulsiona e nos traz vida. Agora, quando nós falamos em propósito, o meu propósito determinado é conhecê-lo.
O nosso propósito determinado não era alcançar vitória em Deus, gente. Às vezes nós usamos Deus para pedir, clamar. E quando você consegue entender que o seu propósito em Deus é conhecê-lo, e quando você o conhece, ele te preenche, você conhece as suas promessas. Quando você é salvo, você santifica a sua vida, não porque você simplesmente quer uma santificação forçada ou faz algo para ter uma barganha, uma troca com o Senhor. Não, nós nos santificamos porque nós amamos ao Senhor. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher perseverou, irmãos, 18 anos. Aquela mulher sofreu pressão. Você precisa perseverar. Nós precisamos ter atitudes e não desejos. Às vezes nós desejamos tantas coisas. Aí eu desejo ser um grande pianista, mas eu não estudo piano. Aí eu desejo perder uns quilinhos, mas eu não faço uma alimentação correta ou eu estou fazendo exercícios corretos. Só desejo não resolve. A atitude de buscar o Senhor. Eu quero que você entenda que toda pressão te levará a uma produção. O vinho representa a força na Bíblia. Alguém que não está preparado para o novo, preso ao passado, aos velhos hábitos, a uma vida que não existe, não tem como receber vinho novo. Porque se o novo for colocado, o velho, ele vai se rasgar, o pano se pui, o odre não suporta o vinho, ou seja, debaixo de pressão, nós produzimos. Eu nunca vi um aluno produzir um bom trabalho quando não tem uma nota. Você já viu isso? Quando você tem lá uma prova estipulada para data tal, um trabalho a ser entregue, a coisa é diferente. A pressão na nossa vida é importante, sim. Vontade apenas não basta, mas a perseverança, a submissão ao Senhor. Irmãos, nós ainda estamos aqui. E por nós estarmos neste mundo, nós precisamos perseverar. É perseverar todos os dias. Eu creio que você consegue entender que você e eu, nós não fomos chamados para entendermos tudo. Irmãos, olha a vida de Noemi. Quantas perdas, quantas lutas essa mulher sofreu. Olha a vida de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu sua família. Ele recomeçou, mas ele recomeçou de uma maneira diferente. Às vezes queremos recomeçar do ponto que paramos, pensando que ainda temos nossos maridos, nossos filhos, nossas esposas, reputação ou bens materiais. Deus está falando, recomece, fechando ciclos e começando submisso à minha vontade. Porque quando abandonamos o passado, nós conseguimos viver o presente, sim, com perspectivas de futuro, debaixo das bênçãos do Senhor. Você foi chamado a crer e a não entender. Se você começar a querer entender tudo o que acontece na sua vida, você vai tomar o lugar de Deus. E Deus é Deus. A vontade de Deus, Romanos 12, 2, ela é boa, perfeita, agradável. No momento pode ser difícil, as correções, as perdas, mas o Senhor cuida de nós. Perseverar não quer dizer perseverar um pouquinho, perseverar um momento, não. Irmãos, é perseverar todo dia. É levantar todo dia e clamar pela graça, clamar pela misericórdia, porque só assim nós podemos caminhar. Confiar nas promessas do Senhor. Quando eu avanço em Cristo, preste atenção, quando eu prossigo em conhecer ao Senhor numa atitude de fé, tudo que a palavra diz sobre a minha vida e sobre o poder de Cristo é real. Se você não confiar nas promessas do Senhor, você vai tirar o olho do foco verdadeiro e colocar no foco das circunstâncias, e essas vão te derrubar, essas não farão com que você avance, essas não produzirão fé. É olhando para Cristo e meditando em sua palavra. Irmãos, temos que estar cheios, porque a palavra fala em Hebreus 13, 8, aquele verso maravilhoso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Não. O Senhor é Deus fiel. Por isso é importante olhar, meditar, ler, ficar um tempo parado ali esperando o Senhor falar o seu coração. Isso é meditar. Às vezes nós lemos a palavra, fechamos em nome de Jesus, amém, fechamos a palavra, não meditamos, não ficamos ali. Senhor, fala comigo. 5, 10, 15, 20 minutos, o Senhor falará conosco. E mediante essas promessas do Senhor, tantas coisas boas, eu queria deixar um recado para você. Pare de sentir pena o tempo todo de você.
Eu passei um bom tempo sentindo pena de mim, ó céus, ó terra, ó vida. Ninguém sofre tanto como eu. Quem nunca? Quem nunca? Quando o vale é sombrio, as noites frias, a vida nos impõe obstáculos que muitas das vezes são impossíveis aos nossos olhos mesmo e ao nosso coração. Mas eu falo para você, olhe para o Senhor e pare de sentir pena de você o tempo todo. Se alguém deseja vitória em Deus, precisa perseverar. Todos precisam fazer isso. Sabe por quê? Eu digo sobre autopiedade, porque ela debilita as nossas emoções, ela debilita todas as nossas emoções que nós podemos experimentar. Tudo que ela faz, a autopiedade, é roubar a nossa vida. Ela é uma ação que não nos permite perseverar. É uma prisão, a autopiedade é uma prisão. E nós somos, e quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim. E Deus está falando, olhe para as minhas promessas que você viverá. Não quer dizer, meus irmãos, que nós não vamos chorar. O crente, ele não é imune às lutas que a vida apresenta. O crente não é diferente de ninguém, no sentido de receber. Por acaso, nós não vamos receber o mal também, como recebemos o bem? Mas eu gostaria que você se lembrasse, e nós leremos, porque não é a minha palavra. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, não é o nosso estudo, é a palavra de Deus que nos enche e nos endireita e nos fornece subsídios para continuarmos a confiarmos no Senhor. Vamos lá. Olha o que a palavra diz em Salmos 23, 4. No vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Ainda que eu ande, eu andarei, você também. No vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protege. Salmos 27, 3, 5. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso eu confiaria, porque no dia da adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo, ele me esconderá por sobre uma rocha. 2 Coríntios 1, 3 a 5. Coisa maravilhosa quando nós recebemos o consolo do Senhor. Irmãos, quando nós recebemos o consolo do Senhor, nós passamos a consolar os outros. Olha a Lúcia aí. Olha a Elaine. Lúcia, realmente é a presença de Deus na sua vida que tem permitido que você faça todo este culto ao Senhor hoje. Você vai chorar, mas o Senhor está recolhendo suas lágrimas, minha irmã, e o Senhor está falando, eu estou contigo, e com a mesma consolação que você é consolada, você vai consolar os outros. Creia nisso, porque a nossa vida não é simplesmente para nós, nunca foi, é para a glória de Deus, a manifestação do poder dele, e quando nós consolamos através da consolação, que somos consolados. Deus é manifestado, Deus é glorificado. 2 Coríntios 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda o quê? A consolação. Filipenses 4, 12 e 13. Eu sei estar abatido, eu sei ter abundância, em todas essas coisas. Eu fui instruído tanto a ter fartura, como até ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí nós terminamos falando que eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Recomeço. Só é possível. Firmes, meditantes, confiantes na palavra de Deus. O Isaías 43, versículo 2, gostaria de ler para vocês. Quando passares pelas águas, contigo eu estarei, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 25, eu mesmo. Eu sou que apago as tuas transgressões
por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro mais. Quantos vivem presos ao passado, a pecados, achando que não é suficiente o amor de Deus? Não faça isso. Não crucifique, não crucifique os pés do Senhor Jesus novamente. Foi o sacrifício que resolveu de uma vez por todas, foi pago tudo. Foi pago dívida, foi pago tudo, a restabelecimento da nossa comunhão com o Senhor. Você é livre no Senhor, com pecados confessados. Não temas, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. O que o Senhor faz conosco, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Irmãos, eu não sei se você conhece aquela história do filho que clamou ao Senhor para que Deus o curasse de um câncer. Ele orou, ele tinha fé, ele clamou, mas aprova o Senhor levá-lo. E ele, muito triste com o Senhor, falou o seguinte: Deus, onde o Senhor estava? O Senhor permitiu que o meu filho partisse. Ele falou: eu estava no mesmo lugar onde meu filho padecia por você, onde eu dava meu filho por você, para levar sobre ele toda a iniquidade, toda a tristeza, para que um dia você pudesse morar nos céus. Irmãos, algumas coisas nós não entenderemos, mas nós não fomos chamados para entender tudo. Nós fomos chamados para prosseguir. Essa é a palavra de ordem. Irmãos, há manhãs difíceis para mim. Há manhãs que a vontade é de ficar na cama. A gente sente impotente, as forças esvaídas. Mas é um lembrete. Não é uma maldade de Deus. Deus não é um Deus que não se compadece. É para lembrar. Eu sou a fonte. Filho, eu sou a fonte. Beba. Eu sou a fonte do consolo. Vem a mim. Eu sou a fonte para descanso. Lança sobre mim. Olha, eu seguro. Vem a mim. Vem a mim. Porque eu farei dos seus interiores jorrar rios de águas vivas. De desertos eu vou fazer mananciais. Irmãos, é para nós nos lembrarmos que não é pela nossa força, nem pelo nosso poder, mas pelo nome de Cristo Jesus. Algumas vezes o Senhor nos livra. E algumas vezes o Senhor não irá nos livrar. Nós iremos passar por algumas situações. A escolha do Senhor, porque Ele é soberano. E eu queria terminar com Filipenses 3:10. Terceiro ponto, sabemos nosso propósito em Deus. Eu amo isso. É ter uma vida de adoração. Se você não conhece o seu propósito em Deus, você vai rodar o cume do monte, vai rodar às vezes 30, 40 anos. Vai chorar, não vai encontrar solução, porque não está no monte, não está na circunstância, não está no dinheiro, não está nem no marido, nem no filho. As nossas resoluções, as nossas prioridades estão no Senhor, dono da prata, do ouro, soberano Deus que faz nova todas as coisas, o Deus que governa, o Deus que balanceia o sofrimento como balanceia as bênçãos, é o Deus de graça e misericórdia que toda manhã está ali para quem quiser experimentar. Lamentações 3, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você já viu quando você dorme? 8 horas de trabalho, 8 horas mais de trabalho ou qualquer outra coisa que você queira fazer, estudar, 8 horas para dormir. Irmãos, quando nós levantamos pela manhã, nós estamos revigorados, não estamos? Mesmo, Lúcia, você dormindo pouco, que eu passei por isso, Deus renova em 3, 4 horas, o renovo do Senhor acontece. E quando nós entendemos que é neste lugar em Deus, é neste lugar do prosseguir, há um lugar em Deus, crente querido, ouça essa palavra e guarde em seu coração. Há um lugar em Deus em que você será erguido acima de todas as coisas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia e aleluia. Lembra de Abacuque 3:19? O Senhor é a minha força, fará os meus pés como os da corça, me fará andar sobre as minhas alturas. É uma música da Nívia, é um texto bíblico que a Nívia Soares fez uma canção muito linda. Acima dos problemas, acima das tribulações. Nós andaremos acima dos problemas, andaremos acima das tribulações, andaremos acima das perdas, porque é maior que está em nós, nosso tesouro em Cristo Jesus. E este poder da ressurreição, ele tem um propósito.
poder para me levantar e agir corretamente e pensar corretamente. A nossa mente é dúbia, o nosso coração é difícil, uma hora, como Pedro, né? Quem te revelou isso foi o Espírito Santo de Deus, uma hora bem perto do Senhor, outra hora, às vezes o Senhor fala, afasta de mim, Satanás. Esse não é o projeto de Deus. Às vezes nossa boca jorra palavras de bênçãos, às vezes nossa boca jorra palavras de maldição. Irmãos, o poder da ressurreição de Cristo é para que nos levantemos e tenhamos a direção, experimentemos pensar corretamente e andar corretamente. Você pode pensar no propósito de Deus como fonte de vida. Você pode pensar nas promessas de Deus como norteadoras e sustentadoras da sua vida. Não que eu tenha perseverado, como diz Paulo, Jesus morreu por um propósito de alcançar e fazer propriedade dele. A minha aspiração hoje é me esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. Mas uma coisa eu faço, Filipenses 3:13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Prosseguindo. Sabe quais os lugares mais lindos da Bíblia, como eu já acabei de falar? Lamentações, né? 3:22, 23, onde o Senhor nos ergue, onde o Senhor nos dá um novo começo, uma manhã renovada. E aprender. Lúcia, reaprender em Cristo é possível. Gostaria que você pensasse uma coisa, serenidade, eu vi essa frase, eu amei, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Eu não posso trazer o Aldair de volta, eu não posso trazer o Silvano de volta, eu não posso trazer certas coisas na minha vida de volta, mas eu tenho o poder da ressurreição de Cristo Jesus, de promessas que me fazem não só estar no vale, mas passar pelo vale. Aprender a dia como lidar com o eu. A palavra nos ajudará. Aprender a lidar com situações que nós não podemos mudar. Mas no que depender de nós, eu quero que você se lembre disso, em submissão ao Senhor Jesus e pela atuação do Espírito Santo, nós vamos prosseguir. Aleluia. Isso não é minha palavra, gente, isso é palavra derramada de Deus a nós, que nós não podemos, o Senhor pode. O que nós não conseguimos, o Senhor transforma. Lembra de José? A maldição que intentaram contra nós, o Senhor reverteu em bênção. Nossas mãos, nosso propósito de vida é sermos propriedade do Senhor. E que Cristo seja a sua prioridade. E aprender a prosseguir depende da bênção do Senhor. Eu quero que você fale aí comigo agora, para a gente terminar. Nós nos levantaremos. Coragem do céu será derramada sobre nós, por graça e misericórdia do Senhor Jesus. E nós prosseguiremos. Ou seja, o choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente vem pela manhã. Salmo 35. Os recomeços só são possíveis quando nós olhamos para Deus e não para as circunstâncias. Quando olhamos para as promessas, em vez de nós olharmos para os inimigos, para as situações imutáveis, e devemos olhar para a palavra, em vez de olharmos para os nossos sentimentos. A atitude de prosseguir em submissão ao Espírito Santo. Que para tanto, esse Espírito que vive em nós, nos renove, nos faça prosseguir em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos e entregamos essa palavra bíblica a você. Amém? Amém. Aleluia. Amém, Angélica. Que palavra abençoadora, meu Deus. Olha, muito linda, só preencheu o nosso coração. Palavra do Senhor, só a palavra mesmo, né? Só a palavra, né? E eu gostaria que você orasse, tá? Pelo Ministério IMPA, pelas pessoas que estão passando por dificuldade, sim, mesmo sim, assim, nesses momentos difíceis, quantas viúvas, né? E para consolar aquela palavra que você colocou agora, nós temos o consolo, é do Senhor. Consolo é do Senhor. Deus, eu clamo para que esse texto de 2 Coríntios 1, de 3-5, se cumpra de maneira poderosa na vida minha, na vida dos meus irmãos, em todo o povo que clama e confessa Jesus Cristo.
a consolação que nós somos consolados, nós ainda consolaremos outros. Isso é poder de Deus. Tratar bem o outro enquanto estamos nos nossos vales, isso é poder de Deus. Consolar o outro, Senhor. Estar de pé, fazendo a tua obra, isso é poder de Deus sobre nossas vidas. Deus, com esse sobrenatural que só tu podes fazer. Derrama da tua graça. Derrama da tua misericórdia, que elas são incontáveis, são renovadas pelas manhãs. Derrame sobre o coração aflito, sobre o coração desesperançoso, sobre o coração depressivo. Em nome de Jesus, nós queremos falar com o salmista. Por que você está abatida, alma? Fique de pé. Louve o nome do Senhor. Deus nos fortaleça para darmos ordens à nossa alma, para que nós louvemos o teu nome, porque quando nós louvamos o teu nome, Deus, nós somos cheios da tua presença, que a tua presença, ela é tudo que nós precisamos. Não queremos ser como aquele jovem rico, Senhor, que pensou que tinha tudo, estava trocando o que ele pensava que era tudo. Ele não tinha nada, ele trocou tudo por nada. Não nos deixe trocar, Senhor, a tua presença por nada neste mundo. Vem com a tua presença. Renova, restaura, Senhor. Restaura os corações, só tu tens este poder. Que o renovo seja sobre a vida dos teus filhos, aqueles que confessam a Cristo Jesus como Senhor, porque nós declaramos que tu és a nossa fonte de águas vivas, tu és o pão que nós nos alimentamos. Deus, corrige os nossos caminhos. Se porventura temos confiado no nosso braço, destrua essa confiança, porque nós não queremos pecar contra ti. Se temos, ó Deus, seguranças em outras coisas, que colocamos em primeiro lugar, que não seja o Senhor, que sejam destruídos esses altares em nossos corações, para que a plenitude do Senhor habite verdadeiramente em nós, trazendo paz, abundância de vida. Liberta, Senhor, liberta-nos da tristeza, aqueles ainda que estão, ó Deus, com corações tristes, secos os olhos dos teus filhos, Senhor. Tua palavra nos garante que tu és o Deus de toda consolação. Eu clamo por um renovo do Senhor esta noite, e um novo dia sobre os teus filhos, mediante a tua palavra, mediante o que o Senhor nos prometeu. Assim nós oramos, no nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Aleluia.